Ele é um garoto que acaba ganhando uma garota loira de presente no seu aniversário de 18 anos. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora! Nossa história começa com um garoto chegando em casa. O rapaz descobre que seu pai planeja se casar novamente com uma mulher chamada Ana. Ele sugere ao pai que tome cuidado para não ser enganado, mas o pai assegura que Ana não é esse tipo de pessoa e jamais faria algo assim. Além disso, ele informa que o rapaz conhecerá sua futura esposa naquela mesma noite, pois marcou um encontro para todos após o trabalho. Embora o jovem sinta-se um pouco desconfortável com a surpresa, ele decide apoiar a felicidade do pai e fazer o que sempre fez, ser compreensivo. O pai aproveita para explicar que as coisas mudarão um pouco a partir de agora, já que ele terá uma meia-irmã. No momento do encontro, Ana cumprimenta o rapaz e pede desculpas por ter marcado algo tão em cima da hora. Ele responde que está tudo bem e se apresenta como Yuta. Logo depois, a filha de Ana se apresenta como Saki Ayase. Yuta fica impressionado ao notar que a garota tem a mesma idade que ele, mas o pai relembra que isso já havia sido mencionado anteriormente. Quando ficam sozinhos, Saki confessa que está aliviada por ele ser seu meio-irmão, já que se sentiria desconfortável se ele tivesse uma postura mais intimidadora. Yuta comenta que até mesmo pessoas intimidadoras conseguem mostrar um lado gentil para manipular os outros e criar uma falsa impressão de quem realmente são. Saki, porém, diz que o pai dele o descreveu como um jovem esforçado, que está economizando para a faculdade e que possui notas exemplares. Por isso ela acredita que ele é, de fato, uma boa pessoa. Saki explica que algo no jeito dele transmite calma, desde o tom de voz até a maneira como ele se expressa. Por isso ela acredita que Yuta entenderá o que ela tem a dizer. Então, Saki revela que não tem expectativas em relação a ele e que não quer que ele crie expectativas em relação a ela. Aliviado, Yuta concorda e sugere que eles mantenham essa postura no futuro. Na manhã seguinte, o pai de Yuta parece inquieto, procurando desesperadamente um desodorizador. Intrigado, o rapaz pergunta o que está acontecendo, e o pai explica que deixou a limpeza do quarto para o último momento, e percebeu que o local estava mais bagunçado do que imaginava. Ele quer resolver isso rapidamente para que Ana não o ache desorganizado. De repente, a campainha toca e Yuta percebe que Ana e Saki acabaram de chegar. Elas entram na casa e notam que tudo está impecável. Orgulhoso, o pai de Yuta faz questão de passar a impressão de ser um homem cuidadoso desde o primeiro dia. Yuta aproveita o momento para brincar, dizendo que, para se ter uma mente saudável, é essencial manter o ambiente limpo. Ele afirma que esse é o lema da família Asura. Saki comenta que o lema é um pouco exagerado, mas se diverte com todos. Depois disso, Yuta conduz Saki até o quarto onde ela ficará. Ele apresenta os móveis e explica o funcionamento do ambiente. Saki fica surpresa com o tamanho do quarto, já que antes vivia com sua mãe em uma kitnet pequena e antiga. Yuta pergunta se elas dormiam juntas em um futon no chão, mas Saki responde que, como sua mãe trabalhava à noite, elas tinham rotinas diferentes, o que impossibilitava que dormissem juntas. Por isso, Saki acabava dormindo sozinha. Yuta comenta que, ao menos, sua vida parecia mais tranquila dessa forma, já que ela não precisava dividir o espaço com dois homens estranhos na mesma casa. Porém, Saki comenta que não vê problema nisso, mas pede que Ana tente falar com ela de uma maneira menos formal, já que os dois possuem a mesma idade. Ana responde que, justamente por ser jovem, ele sente a necessidade de se expressar dessa forma, pois está seguindo os exemplos positivos dos mais velhos. Saki esclarece que não está dizendo isso para criticar o comportamento dele, mas apenas para evitar que ele continue agindo assim unicamente para agradá-la. Ana, então, explica que não age assim necessariamente para deixá-la satisfeita e pergunta se ela realmente prefere que ele seja menos formal. Saki responde que ficaria mais à vontade se ele adotasse um tom mais descontraído. Decidido a mudar de assunto, Yuta se oferece para ajudá-la a organizar o quarto. Durante a arrumação, ele descobre que Ana frequenta o colégio preparatório Tokoyu, que por coincidência é o mesmo colégio onde ele estuda. Surpreso, Saki pede que na escola eles finjam que não se conhecem. Yuta diz que não se importa em seguir essa ideia, já que isso certamente será melhor para ele. Enquanto conversam, o telefone de Yuta toca e ele sai apressado para o trabalho. Lá, sua colega de trabalho percebe um cheiro diferente em sua roupa e brinca, sugerindo que ele finalmente conseguiu uma namorada. Constrangido, Yuta pede que ela pare com essas brincadeiras, mas, ao cheirar o próprio braço, percebe que ela pode estar dizendo a verdade. Mesmo assim, a colega continua a provocá-lo até que ele ameaça ir embora mais cedo, deixando-a preocupada em ter que cuidar de tudo sozinha. Durante a conversa, ele menciona sua nova meia-irmã. Apesar de admitir que acha Ana bonita, Yuta é firme ao dizer que nada acontecerá entre eles. A colega, no entanto, insiste em provocá-lo, comparando-o a um velho tarado que não para de tocar em assuntos inconvenientes. Irritado, Yuta sugere que ela seja mais discreta. Ela explica que sempre estudou em colégios femininos, o que, segundo ela, contribuiu para seu comportamento mais descontraído. Yuta observa e comenta que isso está prejudicando a reputação das escolas femininas. Ele ainda diz que ela parece incapaz de controlar seus pensamentos mais estranhos, mesmo estando no trabalho, o que é bem preocupante. Quando ela pergunta como ele pretende lidar com sua irmã,
Yota responde que continuará agindo normalmente. Ao voltar para casa, ele recolhe seus tênis no canto da entrada e segue em direção à sala, onde encontra Saki. Ele diz se está tudo bem e ela responde que sim, sem muito entusiasmo. Saki explica que nunca soube como responder nessas situações, já que sua mãe trabalhava até tarde e nunca estava em casa para recebê-la. Notando a expressão séria de Yota, Saki esclarece que nunca foi maltratada. Ela conta que sua mãe voltava para casa apenas quando ela já estava na escola e saía novamente antes de Saki retornar. Ao ouvir isso, Yota admite que sempre imaginou que elas fossem mais próximas. Saki comenta que essa impressão existe apenas porque elas são mãe e filha e viveram juntas por muito tempo. Depois desse breve diálogo, Yota decide tomar banho e reflete sobre tudo o que ouviu. Após terminar, ele bate na porta do quarto de Saki para avisar que deixou a banheira pronta para ela. Antes de se retirar, deseja boa noite, e ela responde baixinho de dentro do quarto. Na manhã seguinte, Yota encontra Saki na cozinha. Ela agradece pelo banho que ele preparou na noite anterior, mas pede que ele não faça mais isso para evitar desperdício de água. Na escola, ele acaba vendo Saki sentada sozinha, e um colega se aproxima para lhe dar conselhos sobre ela. O colega insinua que andar com Saki pode prejudicar sua reputação. Curioso, Yota pede explicações e o colega conta que ouviu boatos ruins sobre ela, incluindo histórias de que ela trabalhava no bairro dos motéis. Ele ainda menciona que um garoto do clube de beisebol se declarou para Saki, mas ela teria respondido de forma ríspida, confirmando sua má reputação. Yota acredita que o garoto ficou ressentido por ter sido rejeitado e inventou histórias para prejudicar Saki. No entanto, o colega insiste que outras pessoas também espalharam os mesmos rumores. Encerrando a conversa, Yota vai para a aula de educação física. Ao ver Saki sentada afastada dos outros alunos, ele resolve puxar assunto, deixando-a surpresa com sua atitude. No caso, ela precisa apenas que as pessoas a deixem em paz, e assim poderá aproveitar mais o seu tempo só com ela mesma. Quanto a Yota, ele vê os fones ao lado dela e deduz que ela esteja falando sobre ter tempo para ouvir música e voltar para casa. Kiko faz a comida de Yota. Nisso, ele se desculpa por ela ter que fazer essas tarefas antes de ir para o seu trabalho. Afinal, lidar com clientes por si só já não deve ser uma tarefa muito fácil. Então Yota vai ao seu quarto para estudar, quando de repente ouve Saki abrindo a porta. Nisso, ele a cumprimenta, mas a garota, apressada, vai correndo em direção ao quarto dele e começa a bater na porta. Yota, por sua vez, a deixa entrar. Saki fica surpresa ao ver que, além de trabalhar, o garoto também estuda. Porém, para Yota, isso não é tão estranho assim. Durante a conversa dos dois, ela pergunta se ele conhece algum trabalho fácil que dê para ganhar muito dinheiro. Saki explica que pretende trabalhar com algo que não lhe peça tanta dedicação, mas que lhe dê ao menos 10.000 ienes por 2 horas de trabalho. Ao ouvir isso, Yota afirma que ela não ganhará essa quantia em nenhum trabalho normal. Então Saki explica que precisará começar a vender, caso realmente queira ganhar muito dinheiro. Yota afirma que ela deveria valorizar mais o seu corpo e não recorrer a esse tipo de trabalho. Saki deixa claro que ela já valoriza muito o seu corpo e, por isso, quer usá-lo para ganhar o máximo de dinheiro que conseguir. Ao ouvir ela tão decidida de sua escolha, Yota sugere que ela diga essas exatas palavras na frente de Akeko para ver o que a mãe dela acha disso. Saki diz que pode falar sobre essa escolha com a sua mãe tranquilamente. Afinal, ela irá interpretar isso como amadurecimento de sua filha. Por causa dessa conversa, os dois decidem ir comer. Yota se desculpa por ter invadido tanto a vida pessoal dela e também ela releva essa situação, afinal muitas pessoas sempre se questionam sobre o porquê dela se vestir daquele jeito. Para ela, Saki sente que está se protegendo com seu modo equipado, pois essas são as roupas que a fazem se permitir viver em sociedade. Yota associa essa escolha dela a um item de personagem de jogos de RPG, que aumenta a defesa e a força de ataque. Saki acha a analogia engraçada, mas concorda com ele. Mudando de assunto, ela comenta com Yota sobre como sua mãe fica bonita quando vai ao trabalho. Ela explica que Kiko só terminou o ensino médio, o que a faz ser mal vista por algumas pessoas. Ver uma mulher bonita e sem muito estudo, que trabalha à noite, faz as pessoas deduzirem automaticamente que ela é burra e que ganha a vida se aproveitando de sua aparência. Yota, por sua vez, afirma que esse tipo de visão do mundo não faz o menor sentido. Saki, então, diz que esses comentários são ainda mais sujos quando usados para encurralar as pessoas. No dia seguinte, os dois vão para a escola cedo, e é aí que o Yuta nota que a Saki, enquanto escuta a música, atravessa a rua sem ver o carro vindo em sua direção. Por sorte, ela não se machuca, mas o Yuta fica bravo e dá um sermão nela, dizendo que ela precisa prestar mais atenção. No fim, ele volta para casa todo molhado, e ao chegar na sala, dá de cara com Azaki, a colega dela. Já no dia 11 de junho, uma quinta-feira, o Yuta fica lembrando do que rolou no dia anterior.
A Saki conta pra ele que a amiga dela, a Maya Narasaki, não tem o número de celular dela, então tentou ligar na casa do Yuta. Ela também falou que agora são irmãos, e o Yuta diz que isso não o incomoda. A Saki explica que a Maya falou com ele no clube de tênis e depois quando ele entregou o guarda-chuva pra ela. O Yuta se desculpa por não ter sido mais cuidadoso, já que eles deviam manter distância pra ninguém perceber que são irmãos. Mas a Saki nem dá bola pra isso, e ao invés disso pede o número de celular dele. Depois disso, o Yuta escuta uma conversa entre a Saki e a mãe dela. Elas comentam que o Taichi aparentemente vai se atrasar pro trabalho, então vão conseguir tomar café da manhã juntas. Faz tempo que não conseguem fazer isso, e o Yuta e o pai dele elogiam quanto a comida da Aiko é gostosa. A Saki então diz que a receita da comida é uma tortilha com caldo, que ela prepara com dashi branco. A mãe dela, a Aiko, comenta que a Saki sabe fazer a receita e diz que ela pode preparar para ele um dia. A Saki responde que não sai tão boa, mas o Yuta fala que ele adora ovo frito, então ela diz que vai fazer quando estiver no clima. Depois disso, ele se arruma para sair com o guarda-chuva, mas antes a Saki pede para esperar, dizendo que quer ir com ele. No caminho, ela pede desculpas, achando que ele talvez prefira não ter garotas por perto, e por isso já tinha meio que assumido que ele não sabia lidar com mulheres. Começa a insinuar umas coisas sobre ele, como se ele se escondesse, e o Yuta, sem perder a calma, diz pra ela se acalmar, deixando claro que não é nada disso, e que também não tem nada contra as mulheres. Mudando de assunto, ela pergunta se ele não acha estranho que só existam duas categorias para definir o sexo, e ele concorda. A Saki diz que, até aquele instante, nunca tinha pensado nisso, mas agora que o Yuta falou, ela começa a refletir sobre o assunto. O Yuta então diz que na real não vê problema nisso, e que às vezes as pessoas agem por impulso, porque são treinadas a agir de certos modos. Depois disso, eles vão pra aula, e quando o Yuta volta pra casa, se pega olhando as roupas da Saki. Ela por acaso tá logo atrás dele, e claro, ele tenta disfarçar, mas não tem como esconder. Mais tarde a Saki pergunta sobre aquilo, e mesmo sem querer, ele acaba admitindo. Mesmo assim, ela não acha que ele seja uma má pessoa, e até reconhece que ele tem qualidades boas por ser diferente da maioria. Mesmo assim, ela aproveita o momento para provocar ele, coisa que não diverte muito o Yuta. Já à noite, o Yuta diz que ainda não conseguiu encontrar um emprego para ela, mas a Saki não se importa, porque nem achava que ele fosse conseguir tão rápido. Naquela mesma noite, ela vai até o quarto dele, perguntando se ele estaria disposto a avaliar. A cena é cortada pelas palavras da Saki, que aparecem no diário dela, onde ela escreve sobre os dias que passou com Yuta desde que passaram a viver juntos. Ela está brava porque ele acreditou nos boatos sobre ela, dizendo que na escola a chamavam de fácil e outras coisas. Mas ao mesmo tempo, ela entende que não pode culpá-lo por isso. A Saki admite que nunca teve alguém que a entendesse tão bem quanto Yuta, porque ele pensa como ela em muitas coisas e a apoia em certos momentos. Ela percebe que, sempre que ele divide sua opinião, ela concorda totalmente, e talvez por isso ela esteja se sentindo tão à vontade com ele. Enquanto a Saki reflete sobre tudo isso, o Yuta segura a mão dela e diz que naquele instante ela está se comportando como o tipo de garota que ela mesma critica, usando a aparência para manipular os outros. Ele até lembra que ela sempre dizia que não queria ser vista assim. E se ela não consegue enfrentar quem julga mal as mulheres, não faz sentido o que ela fala. Aí ele deixa claro que o importante não é ele, mas sim ela. Essas palavras fazem a Saki baixar a cabeça, e ela pede desculpas por isso. Logo depois ela comenta que na opinião dela, o pai dele devia ser uma pessoa muito boa. Saki então entende que no fundo os dois têm muito em comum, até mesmo os lados quebrados, e o Yuta concorda com ela. Aí ele sugere que eles poderiam se dar bem como irmãos e até propõe que ela comece a chamá-lo de irmão mais velho. Isso deixa a Saki mais animada, mas ela começa a pensar que se chamá-lo assim, vai acabar se apoiando nele pra tudo. A Saki, então, começa a perceber que ao chamá-lo de irmão, sente algo que não consegue explicar, algo que nunca sentiu antes, e isso a deixa ainda mais confusa. Com o tempo, ela começa a se questionar sobre o que está rolando, até ficando difícil de dormir, tentando entender o que sente. Chega o dia 16 de julho, uma quinta-feira, e o Yuta começa a pensar sobre tudo. A Saki é praticamente uma estranha pra ele, alguém com quem ele de repente virou parente por causa do casamento dos pais. Não existe ligação genética e eles ainda estão tentando se entender como família, mesmo depois de um mês morando juntos, desde que o pai do Yuta se casou com a Aiko. E a Saki, que agora é sua irmã, ainda é uma presença incerta na vida dele, alguém com quem ele convive, mas que é meio distante e difícil de definir. Nesse meio tempo, a Saki pede ajuda pro Yuta com literatura moderna, e no meio da conversa, ele acaba revelando que não tem experiência com amor, o que vira mais uma coisa que eles têm em comum. Depois disso, o Yuta encontra a Maya na escola, e ao saber que ela tem notas excelentes, pede apoio a ela para entender melhor a Saki. O melhor conselho que ele recebe da Maya é que a Saki curte ouvir música enquanto estuda, o que ajuda ela a manter o foco. Quando o Yuta conta isso pra Saki, ela acaba gostando das faixas que ele sugeriu, mas fica um pouco desconfortável ao perceber que as músicas vieram da Maya, sua colega da escola.
Mais tarde, quando o Yuta está trabalhando, a Shiori pergunta se ele tem mais cópias de um livro, mas ao ver que só restou uma última disponível, ele fica frustrado por não terem enviado mais ainda. Ele descobre que o livro é Uma Brecha na Noite Azul, que foi adaptado para o cinema. A trama fala sobre um garoto que vê no parque à meia-noite uma menina com um velho violino, que está sendo caçada por dois homens do passado dela. O garoto se junta à garota e eles viajam pelo espaço para desvendar o mistério do instrumento. Quando Yuta lê sobre o filme, acha a ideia interessante e pergunta se o longa ainda está em cartaz. A Shiori explica que será retirado amanhã e trocado por filmes de verão. Então, ela o convida para assistir naquela noite, já que os dois saem do trabalho no mesmo horário. Ela ainda lembra que os sábados à noite são para aproveitar a vida. O Yuta pede para ela não exagerar. No fim, ele aceita o convite da Shiori para o cinema. Ele fica curioso sobre o enredo. Como avisaria os pais, a Shiori fica super feliz e até elogia ele, dizendo que é um estudante tão responsável. Finalmente, eles entram no cinema. O filme começa. E a história abre com um jovem correndo por ruas desertas de uma vila. Ele tropeça de forma engraçada, o que faz a garota que o esperava rir. O Yuta observa e se impressiona com a beleza dela, notando inclusive o violino antigo em suas mãos. A garota se aproxima e pede para ele cuidar do instrumento, porque mesmo que ela morra, o violino precisa continuar existindo, não pode cair nas mãos dos caras ruins que a perseguem. À medida que a história avança, os dois passam a fugir dos vilões, e isso gera algumas cenas cômicas, fazendo a Shiori rir bastante. Já o Yuta, focado no enredo, só acompanha em silêncio. No final do filme, a menina, já deitada na cama com pouco tempo de vida, fala pro rapaz que fez tudo o que podia. O garoto, no entanto, percebe que ela está escondendo algo e diz que sabe que ainda há algo que ela deseja ver antes de morrer e que eles ainda podem fazer isso, juntos, no tempo que resta. Ela, tocada pelas palavras dele, aceita a proposta e segura a mão dele. Nesse instante, o Yuta olha para Shiori e vê que ela está totalmente envolvida pelo filme. Mas quando termina, na volta para casa, a Shiori agradece e diz que ele ficou devendo por tê-la acompanhado. O Yuta diz que não quer nada, mas ela insiste em retribuir de alguma forma. Quando chegam na máquina de bebidas, ela compra uma e se surpreende por ele conseguir abrir com uma mão só. Ela até brinca que deveria ter filmado e fala baixinho que achou engraçado e que ele é bem gentil com ela. O Yuta, surpreso, pergunta o que ela disse e então ela conta que tem algo importante para falar. A Shiori revela que só tem mais 6 meses de vida. O Yuta, já captando o clima, brinca e diz que sabe que ela está mentindo, e sugere que eles aproveitem o tempo que resta, que ainda dá tempo de visitar aquele lugar especial juntos. Ele estende a mão para ela, e nesse instante, os olhos da Shiori brilham de um jeito que o Yuta nunca tinha visto. No dia seguinte, a Saki pergunta pro Yuta se ele foi mesmo ao cinema ontem à noite. Ele confirma, e diz que assistiu a um filme chamado Uma Brecha no Céu Azul. Eles ficam em silêncio por alguns segundos, tomando café, até que de repente, Saki solta uma bomba, perguntando se ele está saindo com a Shiori. O Yuta quase se engasga com o chá e rapidamente explica que não tem esse tipo de relação com ela, que são colegas de trabalho e que na real conversam bastante sobre livros. Saki, percebendo que o irmão é fissurado por leitura, comenta que talvez ela mesma devesse começar a ler mais. O Yuta, no embalo, diz que adoraria ter uma parceira de leitura, mas lembra que ela precisa focar nos estudos e na prova que se aproxima. A Saki, de boa, aceita o conselho. Chegando no serviço, o Yuta é recebido pela Shiori. Ela logo percebe que uma garota parece estar procurando algo, então se aproxima para ajudar. Quando a menina vira, o Yuta logo reconhece, é a Saki, sua irmã. A Shiori, ouvindo a reação dele, muda de postura, ficando mais animada e super simpática com a Saki, dizendo que vai ajudá-la a encontrar o que busca. A Saki agradece e a Shiori, com um olhar curioso, pergunta se ela é irmã do Yuta. A Saki confirma e, toda animada, se apresenta dizendo ser Shori-on Yuri e que é tão charmosa quanto o Yuta descreveu. O Yuta, sem perder o timing, brinca dizendo que ela parece mais com o típico bebum de boteco. E a Saki responde, mantendo a compostura, que está procurando um guia de estudos e também o livro do filme que viu ontem. O Yuta aceita, vai escolher um exemplar para ela, e a Saki, agradecendo, diz que vai buscar um guia de estudo para depois ir embora. Antes de sair, ela comenta que aquele avental que ele está usando fica ótimo nele, o que deixa o Yuta meio sem reação, sorrindo tímido e surpreso. No dia seguinte, o Yuta está saindo da escola quando a Maya se aproxima para cumprimentá-lo, acompanhada da Saki. De repente, Maya sugere que os três saiam juntos, e durante o trajeto, a Saki pede desculpas ao Yuta, explicando que pediu a Maya que ajudasse nos estudos, por isso ela também está indo para casa. Chegando lá, a Maya entra como se fosse dona do lugar, com a energia inconfundível que só ela tem. A Saki pede desculpas pelo barulho, mas a Maya manda ele não ligar e ainda dá uns incentivos para os estudos dele. Quando a tarde vai caindo, o Yuta vai até a cozinha, acende a luz e a Saki se desculpa, pois tinha esquecido de preparar o jantar. Ele diz que não precisa se preocupar, porque ele pode cuidar da comida naquele dia, já que não vai trabalhar e está com tempo. A Saki agradece dizendo que isso é uma mão na roda para ela. E a Maya, rindo, comenta que ele está mandando bem na cozinha e que agora está parecendo um ótimo marido. Porém, Yuta, na real, está enfrentando umas dificuldades com a receita, e quando a Maya percebe, pergunta se ele está com problemas. Ele admite que sim. E então a Maya pede para a Saki revisar o que estavam estudando, já que ela vai ajudar o Yuta a cozinhar.
A Saki topa, e os dois começam a se virar na cozinha. Depois de um tempo, a Maya do nada pergunta pro Yuta se realmente não tem nada entre ele e a Saki. Ele responde que se tivesse, seria complicado, e então a Maya solta que, na verdade, eles nem são irmãos de verdade, são apenas conhecidos. O Yuta fica meio perdido e pergunta por que ela se interessa tanto pela relação dele com a Saki. A Maya, sem saber bem o que dizer, só comenta que tem a impressão de que a Saki mudou. E sem enrolar, fala que uma garota tão bonita poderia até pensar nele, mas nem faz questão. O Ryuta, tentando aliviar, fala que é normal ela se preocupar com ele, já que convivem juntos. Isso desaponta um pouco a Maya, mas ela insiste, convidando ele a olhar para ver se a Saki está olhando para ele. Quando ele dá uma espiada, percebe que ela realmente está olhando, mas logo pensa que é só porque sabe que estão comentando sobre ela, já que a Maya fala alto demais. A Maya, ainda acreditando que é porque a Saki está apaixonada por ele, diz que o que está rolando é evidente, mas o Yuta, sério, avisa que se continuar com essa história, a Saki vai acabar ficando irritada. Quando eles finalmente terminam de cozinhar, a Maya se despede e vai embora. O Yuta e a Saki ficam sozinhos, como sempre, para jantar. O Yuta pergunta como estão os estudos e ela responde que, graças a ele, conseguiu resolver as dúvidas da Maya numa boa. Só que ficou chateada com a Maya porque acha que o jeito dela estudar é meio bagunçado. O Yuta concorda em parte, já que o método da Maya não é muito objetivo. A Saki pede para ele não se preocupar porque, para ela, esse jeito de estudar funciona e ela sente que vai mandar bem na prova de amanhã. O Yuta, ouvindo isso, se anima e diz que vai estar torcendo por ela, deixando a Saki super contente e agradecida. No dia seguinte, o Yuta passa o dia todo preocupado com ela. Quando chega em casa, fica ouvindo o noticiário sobre o clima e escuta que vai ter uma chuva torrencial em Tóquio. Isso faz ele lembrar de vários momentos com a Saki, como quando ela pediu ajuda com literatura moderna, quando agradeceu por ele ser um bom tutor e até quando ele ajudou com música para estudar. Ele decide então mandar uma mensagem para ela, perguntando onde ela está naquele momento. Mas naquela hora, o Yuta não recebe resposta. Aí ele começa a lembrar da imagem da Saki dizendo que confiava nele e que ia se esforçar, o que mexe com ele. Não aguentando mais, ele sai correndo com 2 guarda-chuvas na mão, indo atrás dela. Quando chega perto do elevador, ele tenta entrar de qualquer forma, mas acaba esbarrando em alguém. Fica todo sem graça, pede desculpas e pergunta se ela está bem. A Saki, vendo ele todo atrapalhado, pergunta se ele vai subir, já que eles estavam ali havia alguns segundos esperando o elevador. A porta se fecha e finalmente os dois ficam sozinhos. Yuta explica que estava tarde e ainda não tinha voltado, além de estar chovendo bastante. Como ela não tinha respondido às mensagens, ele ficou apreensivo, achando que algo poderia ter acontecido. Também se preocupava com o teste dela, imaginando que ela poderia estar chorando sozinha por aí. Ao ouvir isso, a Saki se desculpa por ter deixado ele ansioso por causa da prova, e admite que não foi grande coisa. Ela mostra os resultados, 1,94. Ryuta, meio confuso, não entende, já que tecnicamente ela passou. A Saki lembra que ele tirou 96 e se frustra por não ter conseguido superá-lo. Isso alivia Yuta, que pede para ela não dar mais sustos assim. Saki pede desculpas novamente e explica que antes de voltar para casa, passou para comprar algumas coisas. Yuta pergunta se ela estava planejando comemorar de algum modo e ela responde que de certa forma sim, mas que na verdade queria agradecer a ele. Em resposta, Yuta lembra que ela está morando com ele há 1 mês, então não acha que seja necessário tanto. Chega o dia 22 de julho, uma quarta-feira, e o professor avisa que as férias de verão começam no dia seguinte. Quando Yuta chega à livraria para trabalhar, percebe que a Saki está lá. O que ele acha estranho é que ela entra direto na área reservada do pessoal. Então ele pergunta ao chefe quem era aquela pessoa, e o chefe responde que ela veio para uma entrevista. Yuta, sem acreditar, pergunta o nome dela. E o chefe diz que é a Saki. A cena muda e a Saki começa a refletir sobre os últimos dias. Ela não entende por que as pessoas têm tanta dificuldade em se expressar, mas sabe que isso faz com que ela pareça um pouco esquisita. De qualquer modo, ela acha que o Yuta é muito bom em explicar as coisas e isso a fez já ter se rendido de certa maneira. Mas, graças ao Yuta, ela começa a ter esperanças e até se sente grata por isso. No entanto, uma imagem começa a surgir na cabeça dela, uma lembrança embaçada dele com outra pessoa. Saki começa a achar tudo aquilo meio confuso. Quando deita na cama e fecha os olhos, uma série de pensamentos a incomoda. Lembra que o Yuta recebeu uma música daquela colega dele, que sim, é bonita, mas não é como se ela se importasse com isso. O problema é que, se não se importa, então por que escreve sobre isso no diário? Ela sabe que não tem o direito de se preocupar com aquilo, mas acaba ligando mesmo assim. No fim, tenta se convencer de que não vale a pena dar atenção, porque tudo isso é só dela, e ele não precisa dar explicações sobre os horários ou coisas parecidas. Mas, quando envolve outra garota, ela não aguenta. O que escreve no diário parece não ser o que realmente sente. No fundo, ela acha que o que sente é raiva, mas não sabe ao certo se é isso. A verdade é que ela se considera o pior tipo de pessoa, porque nem conhece essa tal colega, e começa a pensar que, no fundo, a raiva é mais voltada para si mesma. Está inquieta, sem saber muito bem o motivo, mas sente que precisa esperar Yuta voltar para casa.
E então, a história retorna para o presente. No dia 22 de agosto, um sábado, todos estão reunidos à mesa. Taishi pergunta se é mesmo necessário trabalhar tanto, já que metade de agosto já passou e ele quer aproveitar. Aiko concorda com ele e diz a Saki que ela tende a se esforçar demais. Também faz com que ela perceba que seus colegas provavelmente estão sentindo falta dela. Yuta comenta que na real não tem muitos amigos, pelo menos não tantos quanto a Saki, que vive cercada de gente. Ela menciona que não tem compromissos para mais tarde. Enquanto isso, Yuta segue trabalhando com Shiori. Os dois estão ajudando a Saki no atendimento, e Shiori elogia dizendo que ela aprende rápido e se adapta bem ao serviço. Mas ao notar que Yuta parece um pouco distraído, ela sugere que ele vá apoiar a Saki. Yuta aceita de imediato e poucos minutos depois já está ao lado dela, ajudando a localizar alguns livros e demonstrando sua habilidade nisso graças à sua experiência. Chega o dia 23 de agosto, um domingo, e Yuta vai até o cômodo onde estão Taishi e Aiko para perguntar se a Saki está no quarto. Aiko responde que ela estava lá até se levantar, mas não suportou o calor. Subitamente, Yuta recebe uma chamada do Maru, convidando-o para tomar um café e conversar. Quando chega lá, Maru pergunta se Yuta vai à piscina com Saki e Maya. Ao notar a expressão de Yuta, Maru entende que ele não foi convidado. Mas Yuta diz que talvez chamem depois, assim que ele e Saki terminarem o expediente. Aqui a cena volta um pouco no tempo, para quando Saki revelou a Yuta que começaria a trabalhar na loja no dia seguinte. Yuta se surpreende e pergunta por que ela não contou antes que tinha se candidatado. Saki admite que ficaria constrangida se fosse recusada, por isso preferiu guardar para si. De volta ao presente, os dois retornam para casa. E Saki se pega refletindo sobre o que está sentindo naquele momento. Ela se pergunta que palavra poderia resumir aquilo tudo. Após pensar um pouco, a palavra que escolhe é ciúmes. No dia seguinte, bem cedo, Yuta procura Akiko e pergunta se Saki costuma se irritar quando alguém atrapalha os planos dela ou a inclui de última hora. Akiko entende onde ele quer chegar e explica que com a personalidade da Saki, é provável que ela prefira estar por dentro das coisas desde o início. Isso era exatamente o receio de Yuta. Ele comenta que Saki parece do tipo que exagera nas cobranças e vive se pressionando. Lembra até que já conversaram sobre isso antes. Akiko então arrisca uma hipótese. Talvez Yuta queira levar Saki para se distrair em algum lugar para ajudar ela a relaxar, já que ela vive tentando amadurecer rápido demais. Ela comenta que se tivesse a chance teria feito com que Saki tivesse uma infância mais leve. Akiko então pede um favor a Yuta. Mesmo que precise insistir, ele deve garantir que Saki tire um tempo para si. Yuta concorda, mas demonstra receio de que Saki possa acabar odiando ele por isso. Akiko o tranquiliza, dizendo que se esse dia chegar, ele pode usar o que sabe sobre o que ela mais gosta para pedir desculpas. Algum tempo depois, Yuta vai até o quarto de Saki, bate na porta e diz que quer conversar sobre a Maya e a ida à piscina. Saki menciona rapidamente o assunto e diz que não vai, pois está sem tempo. Yuta aceita numa boa, mas muda de ideia e diz que vai sim. E pergunta se pode pegar o número da Maya com ela. Saki diz que não vai passar sem permissão, porque seria deselegante, mas promete perguntar e avisar assim que souber. Mais tarde, ao sair das aulas de revisão, uma aluna entrega a Yuta algo que ele havia deixado cair. Ele agradece e logo em seguida encontra Shiori por acaso. Ela começa a provocar ele e, em um momento, finge que está ajudando ele a andar, apoiando-se na bicicleta dele. Nesse instante, eles veem Saki do outro lado da rua, surpresa ao ver os dois ali juntos. Ao anoitecer em casa, Yuta dá uma olhada na despensa para ver o que tem, e alguns minutos depois, Saki chega. Ao vê-lo na cozinha, pergunta o que está fazendo, e Yuta responde que vive fazendo coisas por ela, então quer saber se ela aceitaria um arroz salteado. Saki diz que sim, mas avisa para ele não colocar a tampa no micro-ondas, porque pode derreter. Yuta agradece e ela começa a brincar com uma mecha de cabelo. Depois disso, ele volta ao tema da piscina, dizendo que ainda não tem o contato da Maya e que talvez ela esteja esperando resposta. Saki, sem rodeios, passa o número, mas diz que na verdade não se importa muito. Ela deixa claro que não é que esteja animada para ir à piscina, mas sim que quer ver a Maya se divertindo. Yuta fica sem entender e pergunta se ela não ficou com ciúmes da ideia da piscina, mas Saki nega e repete que está sem tempo, pois precisa estudar. Saki, por sua vez, vai para um canto, abraçando a si mesma, ficando reflexiva e um pouco abatida com tudo aquilo. No dia seguinte, Yuta nota que ela não teve uma boa noite e a convence a repousar. Ele decide preparar o café da manhã e, ao servi-la, percebe que Saki sorri enquanto come, o que a deixa levemente animada. No entanto, em certo momento, ela surpreende Yuta ao dizer que devia ir à piscina. Ele, pego desprevenido, não esperava tal reação. Saki logo sorri ao notar que ele realmente mudou de opinião, achando ótimo que ele tenha decidido ir. Mas então, ela lembra que há um contratempo. No dia marcado, ambos têm de trabalhar. Yuta não quer deixar assim, e sugere que simplesmente troquem os turnos com colegas. Logo após, eles caminham pela rua, e Saki de repente pede desculpas pelo modo como agiu no dia anterior. Ela admite que estava mal-humorada, em especial por ter chegado do trabalho com Shiori. Em seguida, ela diz que como precisam ser francos um com o outro, pergunta se Yuta vai ser totalmente honesto e comenta que se estiverem mesmo se envolvendo, ele deveria falar. Yuta garante que não estão namorando e questiona o que a fez pensar isso.
Saki, sem saber ao certo, prefere não continuar, mas menciona que se soubesse, teria que contar. No dia seguinte, Saki pega o ônibus com o grupo rumo à piscina. Ao chegar, todos se divertem, e ela reflete sobre questões que a incomodam. Ainda sente dificuldade em lidar com amizades e compreender o ambiente, mas percebe que naquele dia as coisas fluíram melhor muito graças a Yuta, que de certo modo se adapta mais fácil à convivência. Saki pensa que algo que mais a atrai nele é o fato de dizer na lata quando não gosta de algo, o que a faz admirá-lo ainda mais. Logo depois, Yuta puxa papo com ela e diz que não quer ser o centro das atenções nem cometer alguma gafe, já que tudo é trabalho em equipe. Saki então afirma que, deixando a técnica de lado, quer elogiá-lo pessoalmente, pois realmente acredita que ele é alguém incrível, quase como o alicerce de todos ali. Os dois ficam em silêncio por um instante, apreciando a companhia um do outro. Após algum tempo, Saki avisa que vai nadar mais um pouco, e quando Yuta a observa, não consegue evitar se impressionar com o quanto ela está iluminada. Saki segue se divertindo com sua amiga Maya, enquanto Yuta, mesmo observando o ambiente, foca nela. Ele recorda cada momento em que a viu sorrir, revivendo memórias que não entende bem por que surgiram, até admitir para si mesmo que gosta dela. No ônibus voltando para casa, Yuta fica pensativo, encarando a janela. No fundo, sempre achou difícil lidar com garotas, fruto da relação conturbada com os pais, que o fez desenvolver uma visão cínica sobre amor e namoro. Por isso, jamais se apaixonou até agora. No entanto, essa sensação única, tão falada por todos, ele não entende como conseguiu sentir. E ainda mais, por que justo agora e por ela? Ele sabe que ela não é sua irmã caçula, mas ao mesmo tempo é irmã por parte de pai. Yuta pergunta se ela conseguiu relaxar e ela confirma agradecendo a ele. Nesse instante, ela comenta que adora nadar desde pequena e que fazia muito tempo que não ia à piscina, então aproveitou bastante. Enquanto conversam, veem fogos de artifício no céu. De repente, Saki comenta que acha Yuta alguém super atencioso e sensível, algo que admira nele. Sentindo que é hora de se abrir, diz que valoriza o esforço dos outros e que, embora já tenha dito na piscina, ele é alguém incrível. Para ela, Yuta ilumina sua vida, mas em palavras, se limita a dizer que ele é impressionante. E por fim, o chama de irmão mais velho. Logo pede desculpas e pergunta se isso o pegou desprevenido. Explica que ele sempre cuida dela, se preocupa e tem sua total confiança, sendo para ela um verdadeiro irmão. Yuta diz que fica feliz com isso, fazendo-a rir, embora para Saki soe um pouco estranho. Yuta, por outro lado, acha natural e até se sente mais tranquilo com isso. No íntimo, sente que esteve à beira de uma linha perigosa. Ser chamado de irmão o faz perceber que precisa manter os pés no chão. Para Saki, os elogios e a confiança vêm naturalmente, pois o vê como um irmão. Já Yuta pensa em quebrar todas as próprias regras, dividido entre o que a razão diz e o que o coração sente. Ele se pergunta como vai reagir ao chegar em casa, carregando tantas dúvidas. Enquanto isso, Saki tenta se convencer de que são apenas irmãos, mas o tremor das mãos a delata. Com o humor carregado, ela está ao lado de Aiko e Taichi, e ao ver sua mãe tão contente, sente um alívio enorme e deseja apenas o melhor para ela, querendo que seja feliz e consiga apagar os momentos dolorosos do passado. Por isso, decide enterrar os próprios sentimentos e não permitir que nada atrapalhe a alegria dos pais, muito menos trazer complicações para Yuta. Ao chegar a uma ponte, pega uma chave e a arremessa no rio. Essa chave era justamente a que usava para trancar a gaveta onde guardava seu diário, o lugar onde despejava emoções, lembranças e aflições. Agora, ela só espera que ninguém descubra seus segredos. Enquanto isso, Aiko agradece a Yuta por ter levado Saki à piscina, mas lembra que na verdade o convite veio de uma amiga dela. Mesmo assim, Aiko tem certeza de que, sem Yuta insistir, Saki jamais teria ido. Yuta concorda com isso. Logo depois, Aiko muda o rumo da conversa e diz que fica contente por ele ser o irmão mais velho de Saki. Ela ainda recorda uma conversa antiga e mostra a Yuta uma foto, perguntando o que mais Saki aprecia. Nesse instante, Saki aparece e todos ficam surpresos com sua nova aparência. Quando Yuta vai cumprimentá-la, congela ao perceber o que ela fez. Cortou o cabelo. Depois do choque inicial, ele a cumprimenta e Saki agradece chamando-o de irmão. Mais tarde, Saki pega o diário e lê tudo o que havia escrito, pois não teve coragem de jogar a chave fora. Ali, percebe como é muito mais direta sobre o que sente, revelando memórias cada vez mais intensas com Yuta, mas entende que não pode deixar tudo registrado. Ao chegar em casa, Saki se senta com a mãe, que pergunta como andam as coisas com Yuta na escola. Saki fica confusa com a questão, já que estão em turmas diferentes e quase não se encontram por lá. Então Aiko sugere que talvez ninguém saiba que eles são irmãos, e Saki concorda, afinal nunca comentaram isso com ninguém. Aiko também fala que Taichi anda sobrecarregado e que não quer encher ele de compromissos, por isso planeja comparecer sozinha às reuniões de pais de Saki e Yuta. Como o bar de Aiko é pequeno, ela não pode se ausentar em vários dias. Se acabar indo às duas reuniões no mesmo dia, há grande risco de os colegas perceberem o parentesco, mas essa nem é sua maior preocupação. Pouco depois, Yuta chega em casa e é recebido por Aiko de forma descontraída. Saki também o recebe, mas agora
agora já o chama de irmão em vez de pelo nome. Então Aiko se aproxima de Yuta para conversar sobre a reunião escolar. Como Taichi está atolado de compromissos, ela planeja ir sozinha às duas. Porém acredita que se Saki e Yuta conseguirem marcar em dias distintos, ninguém vai suspeitar. Logo depois, Aiko e Saki se despedem porque precisam ir trabalhar. No serviço, Saki lembra da conversa com a mãe mais cedo. Ela havia contado para Aiko que, além de se preocupar com tudo, sente que Yuta ainda não a aceitou de verdade como mãe, e isso a entristece. À noite, Yuta prepara o jantar e recebe Saki em casa. Antes de comerem, os dois acabam falando ao mesmo tempo que querem conversar sobre a reunião de pais, o que faz Saki segurar uma risada. Yuta, ao notar isso, sente um alívio em vê-la sorrir de verdade. Depois, concordam que o melhor é deixar Aiko ir às duas reuniões no mesmo dia, já que o bem-estar dela é mais importante que esconder o segredo da família. Yuta acredita que essa é a solução ideal, porque assim todos ficam satisfeitos, tanto o pai quanto Aiko. Ele também entende que precisa controlar o coração, pois agora já não são estranhos. Do outro lado, Saki pensa que não é justo Yuta se preocupar tanto com a mãe. Ela sabe que ele a deixa muito feliz, e tenta com esforço sufocar os próprios sentimentos. Ainda assim, qualquer gesto dele a deixa animada por dentro. No fim, ambos refletem sobre o fato de serem apenas irmãos, mas continuam sendo uma família. Chega o dia 4 de setembro, uma sexta-feira, e Yuta decide contar tudo ao pai. Taichi, curioso, quer saber se eles têm mesmo certeza dessa escolha. Yuta responde que foi uma decisão conjunta com Saki, pois já não fazia mais sentido esconder que eram irmãos. Ele também sabe que o pai anda muito ocupado, então Taichi acaba concordando. Logo depois, Yuta comenta que Aiko queria que todos se tornassem uma família de verdade, o que, na opinião dele, deveria ser algo natural dentro de um casamento. Ele acredita que quando Aiko souber que Yuta a aceita como parte da família, vai ficar imensamente feliz. Pouco depois, Saki chega em casa e já cumprimenta Taichi chamando-o de pai. No caminho para a escola, Yuta não consegue tirar da cabeça o modo como ela o chamou assim, e também o fato de que um dia ele próprio pode acabar chamando Aiko de mãe. Quando chega à escola, Yuta conta a todos que sim, agora é oficial. Ele e Saki são irmãos. Maru, que só agora começa a entender tudo o que eles conversaram antes, aproveita para pedir desculpas por ter falado mal da irmã dele. Na escola, Saki e Maya começam a planejar uma saída para o fim do mês. Shino sugere que façam uma sessão de estudos, e quando Saki inventa uma desculpa dizendo que precisa revisar o conteúdo, Maya propõe que façam isso na casa dela. Todos acham a ideia excelente e decidem ali mesmo, com Saki aceitando participar dessa vez. Mais tarde no trabalho, Shiori nota que Yuta parece meio abatido e comenta que os turnos dele não estão mais coincidindo com os de Saki. Com um sorriso provocante, ela insinua que ele anda sentindo falta dela à noite. Yuta, com olhar firme, responde que isso não tem nada a ver, já que são apenas irmãos e nada além disso. Shiori tenta corrigir, lembrando que Saki é sua meia-irmã, mas Yuta reforça que no fim das contas, ela é sua irmã e pronto, e garante que não sente falta de trabalhar com ela. Em seguida, Yuta vê uma garota procurando algo e decide ajudá-la. Quando ela se vira, ele percebe que já a conhecia. Era a mesma menina que teve um incidente na sala de aula do curso preparatório, outra escola diferente da dele. Ela se apresenta como Fujinami Carro, pede desculpas por atrapalhar seu trabalho e se despede educadamente. Mais tarde, Saki caminha pelo corredor de casa e começa a lembrar dos momentos felizes que viveu com Yuta na piscina. Ela se sente reconfortada ao pensar nisso, e ao voltar para o quarto, começa a escrever em seu diário. No texto, reflete sobre a ideia de se afastar dele. Pensa que, se realmente quisesse isso, não faria janta nem deixaria bilhetes, o que na teoria seria o mais certo. Mas ao pensar melhor, se preocupa com o que isso significaria, porque no fundo, ela não quer perder o laço que tem com ele. Questiona-se se vai se arrepender de qualquer decisão que tomar, pois manter distância agora é muito mais difícil do que quando ainda eram estranhos. No dia da reunião, mesmo sendo cedo, Yuta já está na escola, andando tranquilo pela biblioteca. É quando Maya se aproxima e, sem rodeios, pergunta se ele gosta da Saki. Yuta nega de imediato, afirmando que são apenas irmãos, mas Maya ainda fica desconfiada, percebendo o quanto ele insiste em chamá-la assim, e que apesar de serem só meio-irmãos, o vínculo entre eles é recente. Mesmo assim, Yuta reafirma que ela está imaginando coisas, e diz que não precisa se preocupar com isso. Então Maya pergunta se ele ficaria bem, caso ela ajudasse outro garoto que está interessado em Saki e quer se aproximar dela. Yuta, já impaciente, diz que ela não precisa pedir autorização para isso. O assunto termina ali. Logo depois, Yuta vai à reunião com Aiko. Quando conversam com o professor, ele começa a elogiar Yuta, dizendo que se continuar se dedicando daquele jeito, pode entrar em qualquer boa universidade de Tóquio, provavelmente graças ao excelente trabalho que vem fazendo. Aiko fica um pouco tensa, pois sabe que não tem a mesma disciplina, mas antes que diga algo, Yuta confirma tudo e agradece. Com a reunião concluída, os dois saem e, a sós, Aiko agradece a Yuta por tudo o que ele tem feito, feliz por ele a considerar como mãe. Depois, ela segue para a reunião de Saki, onde a professora menciona que no primeiro trimestre estava preocupada com ela por causa de alguns rumores desagradáveis que circulavam. Porém, mudou de opinião depois de conhecê-la de verdade e perceber que as fofocas eram mentira.
A professora até comenta que há colegas que criticam a aparência de Saki, mas entende que ela apenas quer se cuidar e se sentir bonita. Mesmo assim, pede que siga as regras da escola, só o básico, para evitar confusões. A conversa avança e a professora começa a falar sobre o futuro da Saki, elogiando a melhora das notas em literatura no segundo semestre. Ela pergunta se Saki já pensou em qual universidade quer entrar, e Saki responde que procura uma que seja acessível financeiramente, mas que também tenha boas oportunidades de emprego. A professora entende o que ela quer dizer e mostra uma opção. A Universidade Feminina Tsukinomiya diz que com o desempenho dela é totalmente possível conseguir uma vaga, só precisa dar uma acelerada nos estudos. Como a faculdade é pública, o preço é ótimo, do jeito que ela queria. Vendo que Saki ainda hesita, a professora dá outra dica. Vai no evento de portas abertas no fim de semana, quem sabe você se anima. Saki decide ir no sábado, 26 de setembro, e adivinha quem ela encontra por lá? Shiori. Ela fica super empolgada de ver Saki na universidade e até brinca dizendo que, se soubesse, teria ido junto desde o início. Antes de começarem o tour, a professora Kudo, que está ministrando uma palestra de ética, aparece e pergunta se a Shiori é realmente amiga da Saki. Então a Saki explica que a professora Kudo é quem vai conduzir essa palestra, e logo as duas engatam numa conversa. Kudo chega bem perto da Saki e comenta que percebeu que ela anda com algo na cabeça, e como ainda tem um tempo sobrando, a chama para conversar na sala dela. Saki fica meio intrigada. Quando chegam lá, Kudo revela que a Shiori comentou um pouco sobre ela, principalmente sobre ela e o Yuta. Saki até nota que Shiori deve ter falado algo sobre os dois, mas sem se aprofundar, já que a Shiori não curte expor muito da própria vida. Aí Kudo não enrola e lança a pergunta direta. Será que ela tá apaixonada pelo Yuta? A Saki fica toda perdida e questiona o que fez a professora chegar a essa conclusão. A resposta da Kudo confirma as suspeitas dela. Kudo não está falando do Yuta como irmão, então Saki já responde que ele é o irmão dela. De sangue ou não, mas é. A professora tenta insistir, dizendo que eles não são ligados por laços biológicos, mas Saki repete que ele é o irmão dela e ponto final. Enquanto isso, o Yuta e a Karu saem da sala de estudos, e a Karu descobre que ele vai dar um pulo no mercado. Ela sugere que almocem juntos depois. De volta à conversa da Saki com a Kudo, a professora pergunta o que mudou nela nesses últimos 3 meses. Saki, mais reservada, não fala muito, até que Kudo sugere outra possibilidade. Será que o que ela sente é mesmo amor? Saki começa a refletir nisso, mas a professora Kudo continua dizendo que, pelo que ouviu da Shiori, a Saki é alguém forte, independente, e que o estilo dela parece mais uma espécie de máscara para esconder o que realmente sente. Saki então conta que não quer ser vista como alguém superficial, e também não quer que pensem isso dela. Ela só quer mostrar que pode ser bonita, fazer o que quiser e não ser julgada. Acredita que pode ter uma vida boa assim e tenta se convencer disso. A Kudo, ouvindo tudo, finalmente entende, porque o jeito da Saki pode parecer contraditório, mas foi algo que ela criou de propósito. A professora Kudo acrescenta mais uma coisa. Explica que a Saki é do tipo que não quer demonstrar fraqueza pra ninguém. Alguém que faz de tudo para parecer sempre firme, e isso pode mexer com ela mais tarde. Enquanto isso, voltamos pro Yuta e a Karu. Sim, com K mesmo. E a garota acaba se abrindo e confessando que pretendia dispensar ele, porque achava que ele só queria flertar, igual os outros caras da escola. Ela até pensou em dizer que só estava ali para estudar, mas depois percebeu que estava sendo injusta e pede desculpas, já que muita gente a vê como uma garota fácil, algo que a incomoda. O Yuta, tranquilo, acha legal ela ser tão honesta e imparcial, perguntando se ela é assim com todo mundo. Ela responde que tenta, mas admite que é mais difícil com outras garotas. Enquanto isso, Kudo tem certeza de que a Saki conhece pouquíssimas pessoas que realmente a entendem. Então, quando alguém parece estar do lado dela, ela acaba se apaixonando fácil. Saki tenta negar, mas Kudo insiste perguntando se ela tem tanta certeza assim. Depois dá um conselho, que a Saki se abra mais, conheça mais pessoas. Uma hora ou outra, ela vai encontrar alguém que desperte algo verdadeiro e a ajude a entender o que sente. Kudo não está dizendo para ela caçar um namorado, mas sim que pensar de forma muito limitada pode atrapalhar o próprio raciocínio. Saki concorda e Kudo completa dizendo que, se ela se conectar com alguém que a atraia e seus sentimentos não mudarem, então o que sente é real e deve ser cuidado com carinho. Saki fica refletindo nisso.